Pessoal, vamos fazer aí umas atividades sobre fração, né? Vamos relembrar o que é fração e como que a gente pode representar, como a gente pode escrever o valor daquela fração, enfim, vamos ver os detalhes. Vamos rever, né? Que a gente já viu em sala de aula. Peguei, por exemplo, essa atividade aqui, ó. Coloque as frações que represente as partes pintadas e depois escreva o nome delas. Então, ó, olhando aqui bem de pertinho, essa atividade aqui é uma atividade aleatória, tá? Não é do livro ainda não. Depois nós vamos pro livro. Essa figura aqui, ó, que é um círculo, né? E ele tá pintado apenas a metade. Ele está dividido, né, na metade, dividido em duas partes, sendo que uma das partes está pintada. Como que eu posso representar isso em forma de fração? A gente precisa lembrar que a fração, ela é formada por dois números, tá? O número de cima, ele vai representar a parte pintada nesse caso, porque aqui a atividade está pedindo para você representar as partes pintadas. Então, o número de cima vai representar a parte pintada. Quantas partes pintadas nessa figura eu tenho? Apenas uma, certo? Então, eu vou colocar o número 1 em cima. E embaixo, eu vou colocar a quantidade de partes que a figura foi dividida. Então, o círculo, ele está dividido, ó, em duas partes, tá? Então, o número de baixo vai ser o 2. Essa é a fração que representa essa figura. O número de cima representa aquilo que a atividade está te pedindo. Nesse caso, ela está te pedindo para você representar as partes pintadas, mas, por exemplo, ele poderia te pedir as partes não pintadas. Ou, se fosse uma pizza, ele poderia pedir as partes que foram, que já comeram, as partes que faltam. Se fosse uma flor, as pétalas que caíram, entendeu? Nesse caso, está pedindo para você representar a parte pintada. Então, você vai, em cima, colocar a quantidade de partes pintadas, no caso, uma. E embaixo, você vai colocar sempre a quantidade de pedaços que a figura foi dividida. No caso aqui, a figura foi dividida em duas partes. Próximo exemplo. Uma nova figura aqui, para a gente representar as partes pintadas em forma de fração. Primeira coisa, eu vou contar quantas partes pintadas essa figura tem. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar o 3 em cima, faço o traço, e embaixo vou colocar a quantidade de partes que a figura foi dividida. Eu conto todas as partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a fração que representa as partes pintadas da figura. Próximo exemplo. Eu tenho aqui duas partes pintadas. Então, esse vai ser o meu número de cima. Embaixo, vou colocar a quantidade de pedaços que a figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embaixo, eu coloco a quantidade que a figura foi dividida. E assim por diante. Toda vez você vai colocar em cima o número que representa aquilo que a atividade está pedindo. No caso aqui, é partes pintadas. Então, você vai contar quantas partes pintadas tem. E embaixo, você vai colocar sempre a quantidade de pedacinhos que a figura foi dividida. E a gente precisa também fazer uma leitura dessa fração. Como que eu vou representar oralmente? Ou como que eu vou escrever o valor dessa fração?
2 em cima, 6 embaixo? Não, né? Eu vou falar 2 sextos, tá? Em cima, na maioria das vezes, o número de cima, ele é representado por ele mesmo. O 2 vai ser 2, o 1 vai ser 1, o 5 vai ser o 5, o 6 vai ser o 6. E o número de baixo, a gente vai usar quase que sempre a mesma palavra que a gente usa para o número ordinal, que é aquele número de ordem, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, lembra? Então, quase sempre, tá bom? Ou seja, como que eu vou ler essa fração aqui, ó? 2 sextos, tá? Essa fração aqui, a gente lê dessa forma, a gente escreve dessa forma. 2 sextos, tá? A atividade aqui, ela tá pedindo pra gente representar em forma de fração e também, ó, escrever o nome delas, tá? Então, eu representei em forma de fração a figura e agora eu representei na forma escrita como que se lê essa fração, 2 sextos. A anterior que eu fiz, ó, 3, lembra, o número de cima na maioria das vezes é ele mesmo, 3, e embaixo é o 6 de novo, então, sextos. Então, eu vou escrever 3 sextos, tá? Esse daqui eu vou ler ou escrever 1/2, de metade, meio, né? A figura foi partida ao meio, ó. Então, essa já é um pouquinho diferente. Eu vou escrever 1/2, tá? Essa daqui, vamos contar. Eu tenho uma figura pintada, uma parte da figura pintada, então em cima vai ser 1. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, ó, 1 sexto. 1 sexto. Essa daqui, 1, 2, 3, 4 partes pintadas, de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4 sextos. Escrevo 4 sextos. Certo? Aqui embaixo, nessa outra atividade, pinte as frações de acordo com o que se pede, ó. Essa aqui é mais fácil ainda, ó. É para você pintar 3/5. O número que vem primeiro, ó, é qual? 3/5. O número de cima, volta aqui, ó. O número de cima é o número de figuras de partes pintadas, certo? Então, o primeiro número aqui para mim vai me indicar quais que eu vou pintar. No caso, 3. Eu vou pintar 3. Vou escolher aqui, ó, as que eu quiser, tá? Posso pintar essa aqui e as que estão do lado, ou eu posso alternar, eu posso fazer como eu quiser, desde que eu pinte 3. Ó, pintei 3 partes de quantos? Quintos, será que equivale a quanto? 5, né? Vamos contar quantas partes essa figura tem no total? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a figura total, o total dela, foi dividido em 5 partes. Mas ele pediu para eu pintar só 3, tá? Essa aqui, ó, 1/2, igual essa lá de cima, 1/2. Então, o número de cima é o que eu vou pintar, a quantidade que eu vou pintar. No caso, 1. Precisa ser de cima? Pode ser de baixo, não tem problema. Eu escolho qual que eu quero pintar. Pintei. Virou 1/2. 1/2 significa que existe uma parte pintada para 2 partes que a figura foi dividida, tá? Esse aqui do lado,
2 terços. Terços significa 3 pedaços que a figura foi dividida. E que é para eu pintar, ó, 2. Ou seja, 2 partes. Vou pintar uma parte aqui e a outra parte aqui. 2 terços. Em forma de fração, ficaria 2 partes que eu pintei de 3, que era o total que formava a figura inteira. Ah, professora, mas na prática, para que serve isso? Por exemplo, quando você for fazer uma receita, às vezes pode aparecer lá, utilize 1/4, aí vai estar assim, ó, 1/4 de xícara de água. Então, como é que você vai saber o que é 1/4 de xícara de água? Tá? Aí você tem que, se você souber fração, você vai entender que você vai pegar a sua xícara, vai dividir ela em quantas partes? 4 partes. Né? Ó, 1, 2, 3, 4 partes iguais. E quantas partes você vai colocar na sua receita? Uma parte. Então, você vai encher de água somente até aqui, ó. Senão, sua receita vai desandar, tá? O mesmo vale para remédios. Tem remédios que vem também assim, meia colher de chá, tá? Às vezes remédio natural, né? Vem assim, 1 colher de chá, meia colher de chá, enfim. A gente usa muito fração no nosso dia a dia, tá? Por isso que é importante que a gente aprenda. Vou fazer só mais uma aqui, ó, grandona. Quando a figura é dividida por mais de 10 partes, tá? Ó, por exemplo, essa figura aqui, ó, 10 dozeavos. Dozeavos tá representando a quantidade de pedacinhos que a figura foi dividida. E ele tá dizendo aqui, o primeiro número, que é para eu pintar 10. Então, eu vou pintar 10 pedaços. Pronto, pintei 10 pedaços e deixei 2 em branco. Porque aqui a fração é essa, ó, 10 dozeavos. Como que eu represento em número? 10 que eu pintei e embaixo a quantidade que a figura foi dividida. E eu leio dessa forma, 10 dozeavos, tá? Então, esse vídeo foi para você entender como que faz a atividade de fração, para a gente relembrar que nós já fizemos em sala. O próximo vídeo eu vou fazer a atividade do livro para você conferir se você já fez certo.